Bom dia pessoal, chegando aqui para mais um encontro, né? Mais uma roda de bordado aqui pelo Instagram. Ah, eu não coloquei o microfone. Já, mas pega o áudio, não tá pegando. Bom dia, deixa eu colocar o microfone aqui, né? Pra você. Sim, claro. Bom dia, Mel, Cida, Eliane, Márcia. Oi, Márcia, bom dia. Todo mundo acordando cedo. Estão me ouvindo bem? Muito bom dia. Sejam bem-vindas ao meu quintal. Hoje está um dia mais chuvoso. Participação dos meus cachorros, né? Como vocês já estão acostumados. Hoje dá um dia mais chuvoso até. Tava pensando que não ia conseguir. Bom dia, Ju. Tava pensando que de repente não iria conseguir fazer aqui fora, né? Mas a gente deu um jeito aqui para fazer aqui na varanda. Tá chovendo, inclusive. Olha só, tá chovendo agora. De repente a gente vai ter que mudar de cenário, mas eu acho que não. A chuva tá bem tranquila. Tá chovendo aí? Aqui tá chovendo. Mas eu queria muito fazer aqui no quintal, hoje principalmente, né? Porque vocês estão vendo aqui que eu tô vestida de prenda, né? Eu vim trajada com um dos meus vestidos de prenda. Sai daqui, né? Os meus cachorros querem participar. Olha só o sonzinho da chuva. Ai, que delícia. Eu adoro esse som. Tô conseguindo escutar a chuva? Tomara que não comece a chover aqui. Mas enfim, eu queria muito fazer hoje aqui fora, né? Pra gente permanecer recebendo o som da natureza, recebendo essa energia da natureza logo de manhã. Para que a gente fizesse essa conexão justamente com o tema, né, que eu estou propondo hoje, de falar sobre o bordado e a conexão com as tradições gaúchas. Como muita gente sabe, mas eu gosto de falar sempre no início das nossas transmissões aqui, das nossas lives, eu gosto de me apresentar. Então, meu nome é Cateline Padilha, sou empreendedora, bordadeira, à frente da marca que leva meu nome, Cateline Padilha Bordados Feitos à Mão. E muita gente que acompanha meu trabalho sabe que eu tenho essa ligação muito forte com as tradições do Rio Grande do Sul. Sempre participei de CTG desde pequena, minha família, né, sempre esteve presente nesse meio. E mais do que isso, mais do que participar de um CTG, de uma entidade tradicionalista, é uma questão de resgate e de identidade mesmo, né? Porque o tradicionalismo gaúcho tem esse vínculo muito forte com a natureza e com a história, né, do local, enfim. E a gente tem esse privilégio mesmo de conseguir fazer com que isso seja um movimento muito forte, um movimento social muito forte. E aí, Adri, tudo bem, querida? Seja bem-vinda, muito bom dia. Chapecó. Ah, Chapecó não tá chovendo, ela falou. Então, dentro dessa proposta das lives, né, da semana de lives, que eu propus para vocês, e vocês toparam, então, aí comigo desde segunda-feira, um dos temas para a nossa live é justamente esse, a conexão do bordado com as tradições do Rio Grande do Sul. E eu tenho uma grande parte do meu trabalho acaba focando para isso, para as tradições do Rio Grande do Sul, justamente por essa identidade que eu tenho, né, com as tradições do Rio Grande. E eu acredito tanto no poder do tradicionalismo gaúcho, não só para a disseminação do bordado, mas para a disseminação de tantas ideias importantes para a gente como pessoa, como cidadão, como ser humano, e em tantas veias, né, diferentes. Então, e também, não sei se todo mundo sabe, né, que essa minha conexão com as tradições do Rio Grande do Sul teve uma fase ali no final da década de 90, início dos anos 2000,
que eu tive também o privilégio, me sinto muito privilegiada e muito honrada também de ter participado durante essa fase de um projeto maravilhoso que o Paixão Cortes tinha, né? Que ele tinha um projeto de distribuição gratuita de livros, que são esses livretos assim, ó. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Não sei se todos, se vocês que estão me acompanhando, se vocês têm acesso a essas obras, mas se não têm, saibam que elas são muito ricas, tem muito conteúdo interessante e elas são base para grande parte, se não todos os concursos que hoje são desenvolvidos dentro do meio tradicionalista, tem essas obras como referência para os concursos, né? Então são esses livretos aqui que o Paixão tinha esse projeto de distribuição gratuita, esses todos aqui, ó. Eles são basicamente obras raras, né? Muito difícil de se conseguir hoje em dia, mas nas bibliotecas de muitas escolas, universidades, dos próprios CTGs, possivelmente tenham essas obras. E muitas delas eu tive o privilégio de contribuir digitando elas na época, né? Então eu fazia a parte de digitação, diagramação, e aí depois fazia também a parte de captação de recursos para poder imprimir e depois distribuir elas de forma gratuita. Que então eram distribuídos em cursos, eventos que o Paixão ministrava, e era uma coisa muito dinâmica, e mais do que aprender sobre história, aprender sobre a tradição em si, né? Era uma aula, conviver com o Paixão era uma aula de humanidade. E olha só a chuva, vou escutar um pouquinho a chuva. Que delícia, né? Começar o dia escutando a chuva. Talvez a gente tenha que mudar de cenário. Mas de qualquer forma, vamos aqui continuando o nosso bate-papo, né? E aí, foi depois, tudo vai se conectando nos nossos assuntos da semana, mas foi só depois da maternidade, depois de muito tempo que esse momento... Tá pingando? Ai, eu vou ter que sair daqui, eu vou ter que interromper a nossa live e eu volto em seguida porque começou a pingar aqui, eu vou ter que sair, tá? Volto logo, tá? Oi, voltando. A gente só virou aqui a câmera para poder aproveitar, porque ali onde a gente tava pingando, né? Mas enfim, como eu tava falando para vocês a respeito dessa conexão. Ai, vamos ver se o pessoal tá voltando. Continua, estamos chamando mais seguidores aí. Márcia voltou! Então a gente só virou aqui para não ficar na pingação ali da chuva. Mas então, voltando, né, retomando essa informação que eu estava passando para vocês, que durante esse período ali, final da década de 90, início dos anos 2000, eu tive essa oportunidade de acompanhar e contribuir de alguma forma, né, com Paixão, nessas edições de livros. Inclusive, muito aprendi nessa época, não só sobre as tradições do Rio Grande do Sul, enfim, mas, como eu falei, uma questão de conviver com Paixão era algo muito intenso, porque ele era um gênio, né? E a gente, às vezes, não tem essa percepção, quando a gente está convivendo com uma pessoa tão genial, do privilégio que isso significa. Então, assim, eu até acredito que ainda não se deu a devida importância à obra e à construção, o legado que o Paixão deixou. Porque pensem só, ele começou lá na década de 40, 50, a fazer um movimento sem praticamente recurso nenhum. Esses recursos todos que a gente tem, como a própria internet, que hoje estou falando com gente que está bem longe de mim, né? E ele começou do nada, né? Batendo nas instâncias por aí e encontrando informação, campeando informação, né? Garimpando informação para registrar em livros que hoje são
referência num movimento mundial que transforma vidas em muitos lugares do mundo, através do tradicionalismo gaúcho. Então isso é muito poderoso. E eu tive a honra de conviver com essa pessoa que começou tudo isso. E que hoje esse movimento transforma vidas ao redor do mundo, movimenta economia ao redor do mundo. E isso é uma coisa fantástica, né? E então, fazendo essa conexão né, do bordado com o tradicionalismo gaúcho, muitas das obras do Paixão, inclusive, principalmente essas que falam mais da vestimenta feminina ali, com a participação da Marina, a esposa do Paixão, falam sobre essa parte mais subjetiva do vestir e em diversos momentos fala da utilização do bordado, né? Tanto na vestimenta feminina quanto na vestimenta masculina. Inclusive eu tive a oportunidade de estar no seminário de indumentária gaúcha lá em Campos Novos no final do ano passado, falando um pouquinho sobre o bordado na vestimenta gauchesca, e fiz algumas citações de peças que são utilizadas no trajar gauchesco e que tem citações nos livros do Paixão, nas obras dele, falando sobre como usar e o que usar, né, no bordado. Bom dia, Edilene, Kátia, Amanda, Adri. Então, só para fazer um panorama assim geral, né? Mas tudo acho que vai sempre, né? Eu gosto muito dessa palavra conexão. Então tudo vai se conectando e fazendo sentido. Porque o bordado dentro do tradicionalismo gaúcho tem a sua história e eu acredito, eu penso que a gente sempre tem que pensar, eu gosto de fazer essa reflexão e provocar essa reflexão para quem participa do movimento tradicionalista, que sim, a gente participa, a gente ama, é algo assim que transforma, né, a vida da gente, e a gente faz muitos amigos, tem uma convivência muito próxima com muita gente, inclusive muita gente de longe, que a gente acaba convivendo por meio de eventos e tal. Mas eu acredito que a gente tem que sempre fazer a pergunta, o que isso agrega na minha vida? O que isso agrega para mim como ser humano, como pessoa do século XXI? Porque às vezes esse meio ele fomenta, né, muito ego e até algumas disputas, até porque a parte do concurso, da disputa, da competição, ela é muito estimulada, mas o movimento tradicionalista não é só isso, tá, gente? Eu trago essa reflexão aqui para nossa roda. O movimento tradicionalista não é só concurso. E talvez o bordado possa ajudar também a vocês refletirem sobre isso. Meu esposo participou desse seminário e a agulha que hoje eu uso foi aquela que ele ganhou de você. Ah, olha aí, Daisy, que legal. Bacana. Na ocasião, todos os participantes receberam material e aí eu ensinei o ponto atrás, né? E aí puderam fazer um pouquinho de bordado lá na hora, né? Mas a chuva tá apertando aqui, gente. Se por acaso eu sentir que a chuva tá apertando muito, que a gente tenha que parar, daí de repente a gente marca para um outro horário ou de repente a gente continua o nosso papo amanhã, tá bom? Então, para quem tem bastante gente que tá acompanhando as nossas lives e que inclusive já mandou o nosso, deixa eu pegar aqui, o nosso desafio, né, gente? Aqui, ó, o nosso desafio. Teve bastante gente que já mandou a foto, né, do bordado pronto. Tem várias pessoas que estão acompanhando as nossas lives e que não são do Rio Grande do Sul ou não fazem parte do movimento tradicionalista. Então, para você, só dando esse contexto, só explicando um pouquinho, eu estou trajada, estou vestida de prenda, que é uma vestimenta tradicional aqui do Rio Grande do Sul.
E a ideia da nossa live de hoje era justamente falar sobre o bordado e essa conexão com as tradições do Rio Grande do Sul. E a gente está aqui, a gente teve que mudar de cenário porque está chovendo aqui na nossa cidade, aqui no nosso quintal, está chovendo no nosso quintal. Mas se por acaso a chuva apertar aqui, a gente tiver que sair, daí a gente pode marcar um outro momento pra gente continuar esse papo, tá bom? E vocês, me contem se vocês fazem parte do movimento tradicionalista, se vocês dançam, se vocês fazem algum... Ah, sim, Mel, pode bordar sim. Inclusive, hoje eu vou postar, hoje à tarde eu vou postar no YouTube as lives anteriores, os vídeos das lives anteriores, tá? Aí vai ficar por um tempo limitado lá disponível para vocês verem, para vocês acompanharem os pontos que foram ensinados, que foi o ponto atrás e o ponto haste e o ponto margarida. Então eu também disponibilizei aqui no Instagram, no link ali na bio, tem o Linktree, né? E você pode acessar para fazer o download desse risco, tá, Mel? Se você quiser participar do desafio, para quem não sabe o que é o desafio, baixa o arquivo do risco desse renascer, né? Entra lá na bio, tem o link, se cadastra lá, entra no site, no meu site, e aí faz a compra, faz todo o processo da compra, mas ele é gratuito, tá? Faz todo o processo da compra, que daí você vai receber no seu e-mail o link para fazer o download do risco renascer, tá bom? E aí depois que você baixar, você faz o bordado utilizando as dicas aqui que a gente passou nas lives. E aí depois manda pra mim uma foto do teu bordado, que logo mais, daqui a pouquinho eu vou falar sobre o sorteio, não é sorteio, um concurso, digamos assim, que eu vou fazer para quem mandar para mim a foto do seu bordado renascer, que quem ganhar vai ganhar um presente. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do presente, viu? Então, a Adri falando assim, amo as tradições gaúchas, eu danço na invernada veterana do CTG Vaquianos do Oeste, em Chapecó, legal, é isso aí. E a gente e é muito interessante, né, é muito bom e a gente faz muitos amigos para a vida inteira. Eu mesma, como eu falei para vocês, participei, hoje eu tô mais né, nos bastidores, eu acredito que ainda posso contribuir, mas eu não participo de uma forma muito ativa, né? Não participo de um CTG especificamente, mas não me sinto fora do meio tradicionalista, porque é uma coisa que sou eu. Não preciso de uma carteirinha para dizer que eu faço parte das tradições do Rio Grande ou que sou uma tradicionalista. Isso sou eu, não preciso que ninguém me diga você faz parte ou não faz parte. E o Paixão sempre falava isso, que ser gaúcho, né, você não precisa estar pilchado para representar o que você é, ou que, enfim, é um estado de espírito. Então, a gente ganha muito como ser humano, como cidadão, a gente tem muito a ganhar em participar desse meio tradicionalista. E aqui eu faço até uma provocação para vocês que participam, para instigar mais isso dentro dos CTGs. E aí eu também acredito no poder das mães, tá? No poder da maternidade dentro do meio tradicionalista. Porque por que eu levo meu filho para um CTG? Ou por que eu ainda não coloquei o meu filho num CTG, né? Eu penso que tem muitos prós, alguns contras, mas tem muito mais prós, né? Então, eu enxergo que dentro de um CTG uma criança pode desenvolver a parte artística mesmo, a parte motora, a questão da socialização, a parte de desinibição. Pensem também que dentro de um CTG uma criança pode ser estimulada a cantar, a declamar, né?
E isso vai estimulando a própria leitura, um pensamento crítico. Hoje em dia tem muitos especialistas, inclusive citando a Marta Gabriel, que é uma referência para mim dentro da área de tecnologia e mídias digitais, que ela fala que uma das habilidades mais importantes do século XXI é o pensamento crítico. E dentro do meio tradicionalista existem muitas formas de se estimular o pensamento crítico. E aí eu vejo um grande desperdício de quem participa de CTG e que tem um foco específico em concursos. Porque o concurso, né, participar de um rodeio, querer ganhar, ficar com aquelas picuinhas, ai, porque isso, porque aquele, não sei o que, isso é tão pequeno diante da grandiosidade que se pode explorar dentro do meio tradicionalista. O concurso, ele é um centésimo do que se pode trabalhar com as pessoas. E o Paixão muitas vezes perdia a paciência quando a gente estava participando de um curso, que as pessoas começavam, tá, mas e pode fazer isso, e não pode fazer aquilo, e o pé é pra cá, e o passinho é pra lá. Ele perdia a paciência porque as pessoas não tinham essa noção. Gente, isso é muito pequeno, isso é muito pequeno, e eu às vezes também perco a paciência nesse sentido, porque isso é só um pedacinho do que é esse movimento. Vamos estimular o convívio das pessoas, estimular a formação de pessoas melhores para o mundo, utilizando as ferramentas do meio tradicionalista. A questão artística, a dança, você conhecer o seu corpo, o autoconhecimento, as mulheres, principalmente as prendas. Quando a gente vai se arrumar, Ju, você sabe disso, eu estimulava muito isso quando eu era instrutora de dança, né? Porque um período eu fui instrutora de dança. E esse trabalho de autoconhecimento com as prendas, no momento de se arrumar, né? Antes de um concurso ou de uma apresentação, enfim, é um momento só nosso, onde a gente vai olhar para o nosso corpo, onde a gente vai perceber o nosso rosto, o nosso cabelo, como que fica melhor. E a gente vai aprendendo a se conhecer, né? E aí as lideranças também, estimular as lideranças, a formação de novos líderes dentro do CTG, para que esses líderes tenham um empoderamento para levar para o seu trabalho, para a sua vida, esse legado para serem pessoas melhores. Olhem bem, quanta coisa boa a gente pode construir dentro desse meio para se apegar somente num concurso ou num troféu. Então eu trago aqui para nossa roda de bordado essas reflexões, né, todas a partir do meio tradicionalista. E focando especificamente no bordado, a gente pode usar o bordado como uma ferramenta para estimular o convívio das pessoas dentro do CTG, fazer uma roda de bordado para de repente bordar um lencinho ou bordar uma roupa de baixo, né? Porque as roupas de baixo tem esse simbolismo de cuidado, de autocuidado. Então pode ser uma forma de estimular as prendas, os peões também, né? Porque a gente tem que ensinar também, principalmente para as crianças, os adolescentes, essa parte de autocuidado. De repente não se interessa em bordar, mas se interessa no conceito, né, de autocuidado. E você fazer alguma coisa na sua roupa que você vai ver, que ninguém mais vai ver, que é a sua roupa de baixo. Para quem não convive no meio tradicionalista, as prendas, as mulheres, tem uma roupa que se utiliza por debaixo da roupa externa, né? Que tem todo um simbolismo, tem todo um cuidado para que quando for aparecer, né, também tenha seja bonito, enfim. Isso não é só no meio tradicionalista, a gente também como mulher tem que ter esse tipo de cuidado, e isso reflete no nosso comportamento, na nossa autoestima. E para quem vai dançar também, né, tem uma reflexão assim de segurança. Então, se você tá com uma roupa de baixo bem cuidada,
de repente você fez um bordado ali, tem um simbolismo maior ainda, você se sente mais segura, você se sente mais bonita, você sabe que se aparecer alguma coisa ali tá, né, tudo ok, mas também tem essa percepção de interna, que é muito importante e que a gente pode estimular dentro do meio tradicionalista. Eu vi que tem alguns comentários aqui. Olha aqui, a Ju falou assim, aprendi muito com você e levo isso comigo Isso sempre. aí, a gente fazia... lembra, Ju, que a gente fazia de vez em quando uns encontros assim de prendas, pegava o espelho. Isso eu aprendi com a Marina, né, com a esposa do Paixão. Pegava um espelho, colocava o espelho ali, e aí a gente estimulava, vamos se olhar, como que eu danço na frente do espelho, como que eu sou, como que as pessoas me enxergam quando eu danço. E aí a gente fazia uma série de exercícios para ter essa percepção mesmo de autoconhecimento. E isso faz muita diferença, né? Muita diferença no palco e muita diferença pra gente, porque isso também nos dá ferramentas pro dia a dia. Ou até mesmo fazer oficinas de penteado, de maquiagem, porque sim, na hora que você vai lá dançar, enfim, você quer estar bonita, mas de repente o que você vai aprender ali no CTG, que você vai conseguir arrumar seu cabelo, se maquiar, enfim, você vai depois, numa outra ocasião, se você vai precisar ir numa festa e de repente não tem recursos para fazer o teu penteado, né, ir num cabeleireiro, ou até mesmo nessa situação agora, olha só, a gente está isolado socialmente, e aí eu tenho que fazer uma live e eu sei me arrumar, porque eu aprendi lá no CTG, olha só, isso é um legado para minha vida, não é um legado só para o concurso. De repente os troféus dos rodeios eu nem vou me lembrar mais o que eu ganhei, o que eu não ganhei, com quem que eu briguei. Mas esses legados a gente leva pro resto da vida, né, gente? A Fernanda disse, olha, infeliz com relação ao concurso, né? Infelizmente hoje o pessoal que participa dos CTGs tem esse foco de concurso em exagero. Isso aí. E a Eliane disse uma coisa aqui muito legal, olha, tu estás fazendo isso com o bordado, resgatando junto com a arte de bordar nossos anseios e valores. Isso, olha só, que bom. Se você, Eliane, tem essa percepção, então já tá valendo a pena, meu trabalho já tá valendo muito a pena, né? Eu, assim, não... Até por uma questão de prioridade mesmo, não tenho conseguido estar no meio tradicionalista tanto quanto eu gostaria ou quanto eu acredito mais, que poderia mais estar mais ativamente, mas às vezes eu fico olhando umas coisas que eu disse, ai meu Deus, eu não tenho mais paciência para isso, sabe? Umas picuinhas, umas coisinhas que, olha, isso aí é coisa de, sei lá, quando eu era adolescente eu até dava importância, hoje não dá mais, né? Hoje eu tenho que utilizar meu tempo para coisas que eu acredito que estão construindo e não ficar, sabe, batendo em teclas que não vão para frente. Mas para quem tá mesmo assim ativo no CTG, aquilo que eu falei, né? Eu acredito muito no poder das mães dentro do CTG. Então comece a se questionar, comece a questionar o que o meu filho está aprendendo aqui dentro do CTG, o que ele vai levar para a vida. E isso pode ser uma forma de... Olha só, agora tá clareando lá no fundo, eu tô ficando meio escura aqui. Mas tá bom. Então isso também é uma maneira da gente contribuir e fortalecer para uma outra visão, né? Não ficar só naquela visão de concurso, ai meu Deus, tem que ganhar daquele, porque é aquele não sei o que, sabe? Essas coisas, né? Bom, mas vamos voltar aqui, já que horas são já, nem sei. 9h20, Meu 7h29. Deus. Ó, a Ju falou assim, adorei ver o livro da moda, fiz parte dessa edição. Estávamos juntas nessa edição. Isso mesmo, estamos aqui nas fotos, né? Nessas fotos. E a Pérola dizendo aqui, ó, essa mulher é incrível. Aqui, ó, nossas fotinhos aqui, tem as fotos, né? A Ju tá aqui. Então, bom, minha gente, mas estamos aqui conversando e falando e fugindo da chuva. Hoje os passarinhos meio que se esconderam, né? Mas tem o barulhinho da chuva que também é gostoso. Ah, eu adoro escutar a chuva. Mas a gente também veio aqui para bordar, a gente não veio aqui só para conversar, né? A gente veio para bordar. E até antes da gente começar a bordar, eu queria fazer uma outra reflexão aqui com vocês,
por que eu queria muito fazer essa nossa live hoje falando de bordado e tradições gaúchas. Eu vou ficar meio aqui assim mais pertinho, que daí aparece mais o meu rosto. Por que eu queria muito fazer essa live falando sobre tradições gaúchas, o bordado e as tradições gaúchas aqui fora? Porque as tradições gaúchas falam muito sobre os nossos hábitos simples, os nossos hábitos, aliás, sobre hábitos de pessoas simples e que são reconhecidos como hábitos humanos em qualquer lugar do mundo. E esses hábitos estão muito ligados à natureza. Então eu queria muito fazer essa nossa live falando sobre o bordado e as tradições gaúchas. Eu queria muito fazer aqui fora, aqui mais perto da natureza, porque vocês têm sentido durante os nossos encontros, né? Essa riqueza que acordar cedo e escutar o barulho dos pássaros, hoje escutar o barulho da chuva. São coisas tão simples e que todo mundo tem acesso, só que a gente não se dá por conta. E o tradicionalismo gaúcho, ele tem essa grande ligação assim com o simples, com o natural, né? Porque fala muito de hábitos de pessoas do início da formação do Rio Grande do Sul, do início da formação do Brasil. E eram pessoas simples e que construíram o que hoje a gente tem, né? Que deixaram uma série de legados pra gente. E muitas vezes esses legados são deixados de lado em função desse outro foco que são os concursos. Então eu quero trazer para vocês também esse momento de reflexão, de pensamento, né? Nós, como pessoas do século XXI, temos muito a ganhar cultivando os hábitos da simplicidade, da conexão com a natureza. E cada dia mais a natureza tem reclamado dos hábitos dos seres humanos. E talvez resgatar alguns hábitos que o tradicionalismo nos provoca e que foram registrados pelo Paixão e por tantos outros, talvez resgate, né, essa questão da sustentabilidade, essa questão da simplicidade, da nossa ligação com a natureza e que a gente no dia a dia acaba esquecendo. Então, até no livro O Gaúcho, o Paixão, eu até esses dias estava falando com o Giovanni, né, que o livro Gaúcho, toda vez que a gente lê, a gente encontra uma coisa diferente, é meio como a Bíblia, assim, né? Cada vez que tu abre, tu encontra uma coisa diferente. E esses dias eu estava dando uma folhada e vi um relato do Paixão falando sobre artesanato, que ele falava sobre um determinado evento que ele estava dentro da organização com artesãos, né, aqui do Rio Grande do Sul. E aí ele falou uma coisa que eu nunca tinha pensado. Ele falou assim, que o artesanato ele é popular, o artesanato, né? Que para caracterizar um artesanato ele tem que ser popular, ele não pode ser erudito. E quando você estimula as pessoas a fazer isso, fazer algo artesanal que tenha as características locais, que você imprime no trabalho, na técnica artesanal, aspectos locais, você fixa as pessoas naquele local. Você estimula que ela encontre valor naquele local onde ela vive. Gente, e isso é muito verdade. É muito verdade. O Danilo até tá me olhando aqui porque eu não me enxergo sair do Rio Grande do Sul hoje. A gente já teve tantas propostas, né, para sair, porque eu
vivi durante algum tempo, depois que a gente casou, enfim, fora do Rio Grande do Sul, mas principalmente depois que eu resgatei o bordado, e o bordado me faz refletir muito sobre o local onde eu vivo, as coisas que eu tenho perto de mim, sobre quem eu sou, enfim. Hoje eu tenho muita gratidão pelo local onde eu vivo, pelas coisas que esse local me traz, por mais simples que sejam, né? É que eu não me enxergo saindo daqui mais. Pra mim tá ótimo estar aqui. Eu sou muito grata. Deixa eu tomar uma aguinha, eu já tô ficando sem voz. Então, quando você enxerga valor no local que você vive, ou enxerga valor nisso que você faz, você consegue enxergar ainda mais riqueza, né? Mais e mais riqueza sempre. E você faz questão de estar aqui, você vê tanta beleza e tanto valor, eu acho que é a palavra, valor no local e nas coisas que estão ao teu redor, que você não vê a necessidade de buscar algo diferente longe dali. Então trago essa reflexão também. Eu falei muito de reflexão hoje, né? Reflexão. Mas é que a gente tem muito a ganhar em usar isso, né? Usar esses recursos todos que o tradicionalismo nos estimula, para ficar só preocupado em pezinho pra cá, pezinho pra lá, ou rodeio e troféu, sabe, gente? Principalmente mães, olha aí, mães. Vamos estimular os nossos líderes aí dentro dos meios tradicionalistas para pensarem dessa maneira também. Gente, a gente tem que bordar, né? Estamos aqui só conversando. Mas é que eu gosto muito desse assunto. E eu vou viajando, né? Falo de uma coisa, começa a puxar outra e vai falando e viajo demais. Mas vamos voltar ao nosso bordado. A gente já pensou, já sonhou, né? Já viajou, mas a gente também tem que bordar. Então, como eu falei para vocês, inclusive, os pontos que a gente aprendeu até agora já são suficientes para terminar o nosso risco do desafio, né? Antes de eu falar, hoje estou como você, um pouco afastada, mas sempre conectada. É porque a gente né? Não tem como. Não é uma carteirinha que vai dizer que a gente tá ou não tá no tradicionalismo. É o que a gente vai estar sempre conectado, não adianta. Como eu falei, voltando ao assunto do bordado, os pontos ali que a gente já aprendeu durante as outras lives já são suficientes para finalizar esse risco, né? A gente fez o ponto atrás no nome, fizemos o ponto haste aqui nas hastes no galho, fizemos o ponto margarida, e aí vocês perceberam que tem aqui, né, uns pontinhos, tipo um alinhavo mesmo, assim. E aí hoje eu vou falar justamente sobre o alinhavo, tá, gente? Aqui, ó. Que nada mais é do que ir pra cima e ir pra baixo, ir pra cima e ir pra baixo, né? Bem simples, não tem nada de complexo nesse ponto. Mas eu vou mostrar pra vocês uma maneira de utilizar o alinhavo como um preenchimento. Que aí, muitas vezes, a gente pensa, nem dá alinhavo, quem que vai, que ponto mais tosco, né? Mas ele dá um efeito muito interessante. E se você quer fazer um preenchimento de uma área maior, assim, de uma grande área, ele é bem interessante também, tá? Deixa eu pegar aqui o meu material. Uhum. Só para preencher aqui, a Ju falou o seguinte: verdade, hoje estou como você, um pouco afastada, mas sempre conectada. É isso aí. Deixa eu pegar aqui a minha linha, minha agulha. Meus cachorros estão tudo ao meu redor. Estão fugindo da chuva. Eu tenho 8 cachorros. Então, vamos lá novamente. Sai pimenta. Aqui a nossa linha, né? Lembra que a gente cortou a linha.
Então, a gente vai pegar aqui, bem pertinho do dedo, assim, ó, uma pontinha bem pequenininha. Sim, uma pontinha pequenininha. Segura bem firme assim e puxa só um fio. Puxou todo o fio aqui. Ai, ela deu uma enosada, porque essa linha aqui tá meio grande. Deixa eu pegar outra. Enquanto isso, a gente vai escutando o barulhinho da chuva. Vamos lá. Então, a gente usa aqui o fio dobrado, as duas pontinhas, né? É um fio, a gente une as duas pontas do fio. Aqui. E coloca a agulha na linha. Ao invés de botar a linha na agulha, a gente bota a agulha na linha. Por que isso? Porque fica mais fácil. Mais fácil de colocar a linha ali direitinho, tá? É uma dica pra gente facilitar o nosso trabalho. Então, a gente basicamente vai fazer aquele iniciozinho, né? Aqui ficamos com esse rabinho aqui pequenininho, com as duas pontinhas aqui, as duas pontas do fio. E do outro lado, nesse rabinho maior aqui, a gente fica com aquela argolinha, que vai facilitar o nosso início do bordado. Aqui, ó, essa argolinha aqui, que vai fazer com que a gente inicie o bordado sem a necessidade de fazer nó, né? Então, a gente começa. Vou usar ainda esse nosso risco aqui da mão, né, que nós começamos na segunda-feira. Digamos que eu tenho aqui o meu risco, deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui, o risco da minha mão. Então, a gente aprendeu sobre os pontos de contorno, para fazer contornos, linhas nos teus riscos, enfim. E aí tem a questão do preenchimento. Eu vou usar o alinhavo como um preenchimento. Então, eu posso, digamos que eu fosse preencher toda essa mão aqui, ó, fazer toda ela preenchida. Eu posso usar o alinhavo para fazer isso. E aí, eu posso fazer, por exemplo, fazer riscos para eu me guiar, ou eu posso usar até mesmo a trama aqui do tecido para eu me guiar, tá? Então, eu vou fazer pela trama do tecido, tá? E aí eu vou fazer, como a gente sempre faz para iniciar os bordados, começo pelo avesso. É aqui desse lado, acho que não vai dar para enxergar. Aqui, desse lado aqui, né? Opa! Caiu a minha tesoura. Aqui. Então, aqui, ó, começo pelo avesso. E vou fazer um pontinho lá pra frente, como a gente sempre fez. Um pontinho, vou pro avesso novamente, passo a agulha no meio da argolinha aqui dos fios, para ela segurar a minha linha, e vou lá pra frente e volto pro lado direito do tecido. Conseguiram ver? Isso aqui vocês já aprenderam, né? Como se fosse começar o ponto atrás. Tá? Conseguiram ver? Aí a gente fez um pontinho aqui, ó, e foi lá pra frente, como se fosse começar o ponto atrás. Tá? E aí a mágica do ponto alinhavo, né? Tu só vai. Tu não volta para trás. O ponto atrás você voltaria, no caso, no último buraquinho aqui, né? Ponto alinhavo não, tu só vai para frente. E aí eu vou aqui, ó, para frente, para frente, para frente. Posso fazer vários pontinhos assim. Ó. E aí depois eu puxo a minha linha. Ó. Tá? E eu tô seguindo a linha da trama do tecido.
para eu não precisar, no caso aqui, ficar riscando. Aí tá, eu vou lá e faço toda a linha aqui no caso. Vou até o outro lado do meu risco aqui da mão, ó. Tá, eu tenho que chegar aqui do outro lado. Vocês estão conseguindo ver? Aí eu vou até lá do outro lado. Enquanto isso a gente vai escutando. Ah, isso aí, Mel. A gente falou até sobre utilizar a mão, assim, né, para fazer o registro do quanto eles cresceram, né? É bem interessante. Ou tem alguns, eu vi algumas ideias também de bordado. Então faz o risco da mão do pai, a mão da mãe e a mão da criança, assim. Daí fica a sequência, né? Fica bem, bem legal também. Então aqui eu fiz todo o alinhavo aqui, ó. Ficou uma linha, tá? Aí depois eu vou pro ladinho e faço outra carreirinha de alinhavo. Porque eu tô fazendo aqui um preenchimento. Então eu tô utilizando o ponto do alinhavo como um preenchimento. E aí aqui eu vou dar uma diquinha pra vocês, tá? Eu gosto, como eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer uma carreirinha uma carreirinha do lado da outra assim, ó. Mas os pontos eles vão intercalando, ó. Tá vendo, ó? Numa carreirinha tem o ponto aqui, na outra aqui falha, ó. Aí no caso aqui falhou, aqui tem o ponto. De forma, né, intercalada assim. E ele dá um efeito muito legal, bem interessante. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Viram? E aí eu sigo, né? Eu vou seguindo aqui no preenchimento. Ele dá como ele é um ponto rápido de fazer, se você tem uma área grande assim, é um bom ponto para você usar para dar um efeitinho legal de preenchimento, enfim, tá? Olha aqui, ó. Certo? E aí você pode brincar, né? Porque, por exemplo, aqui eu fiz reto, usando a trama do tecido como uma forma de eu me guiar. Mas se você quiser, por exemplo, fazer assim linhas mais tipo onduladas, né? A sequência de várias linhas assim onduladas e fazer então o ponto do alinhavo dá um efeito muito legal. Inclusive tem algumas bordadeiras que usam o ponto alinhavo assim como sua característica, como uma grande característica do seu trabalho, né? Inclusive, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do trabalho da família Dumont, que é lá de Belo Horizonte, é uma família de bordadeiras que tem um trabalho muito lindo, muito maravilhoso, e elas usam muito o ponto alinhavo assim nos seus trabalhos, porque ele dá essa sensação de movimento mesmo, assim. E eu vou mostrar também para vocês aqui, ó, duas outras situações onde aparece o ponto alinhavo, ó. Aqui nesse aqui, ó. Aqui é todo ponto alinhavo. Olha como ele fica gracioso. Estão conseguindo ver? Acho que sim, né? Ele dá um arzinho assim de acabamento, enfim, bem delicado, né? Então esse aqui é um exemplo. E esse aqui é outro exemplo, ó. Aqui, ó, no cabelo da Frida, ó. É todo ponto alinhavo. Gostaram? Uhum. Então, dentro do nosso risco aqui, a gente tem uns pequenos pontinhos de alinhavo aqui, ó, né? Aqui.
também. Mas, eu vou deixar aqui para vocês uma provocação. Se vocês quiserem utilizar o ponto alinhável para fazer todo o preenchimento dessa área aqui, ó, fazendo uma cor mais fraquinha, sabe? Fazer para dar uma textura mesmo, acho que ficaria muito legal. Eu vou fazer, daí eu vou mostrar para vocês. Então, fazer como se fosse um fundo mesmo do renascer aqui, eu acho que fica bem interessante, tá? Se vocês quiserem fazer, tentar fazer aí, depois vão me mandando me mostrando aí o trabalho de vocês que a gente vai acompanhando umas às outras, tá? Alguma dúvida, alguma pergunta? Eu acho que esse ponto, né, ele é tão simples, mas eu quis trazer mesmo para mostrar para vocês a possibilidade de fazer preenchimentos, né? Mas ele é bem simples, bem em círculos. O que, Adri, o que é em círculos? Qual a tua dúvida? Fazer o preenchimento em círculos? Tá, só no entorno, como vocês quiserem. O trabalho é de vocês. Eu só dei uma provocação aí. Se vocês quiserem fazer o preenchimento em círculos, ou fazer em linha reta, ou fazer algum movimento assim, fica com vocês. Eu só fiz a provocação para ver se vocês, para estimular vocês a utilizar mesmo, né? Para utilizar o que a gente aprendeu aqui, porque conhecimento que não é utilizado não tem valor nenhum, né? A gente tem que colocar em prática o que a gente conhece. Então tentem fazer, ó, de repente assim em círculo. Não entendi muito como esse ponto é de preenchimento. Aqui, ó, Márcia. Ó, aqui é bem claro, ó. Tem todos os contornos do cabelo da Frida, né? E aí aqui, ó, tá vendo que tá, ao invés, eu poderia ter preenchido, por exemplo, com ponto cheio. Feito todo o cabelo dela preenchido, né? Não os contornos. Eu poderia ter feito todo o preenchimento com ponto cheio. Mas aí eu preenchi com os alinhavos, ó. Só fui fazendo pontinhos, daí ele dá esse efeito de preenchimento. Só que dá um outro efeito. Não sei se tu entendeu a explicação. É porque as pessoas têm ideia de preenchimento de algo cheio. Cheio. Né? E aí fica bem suave. Mas sim, isso. Você pensou em algo bem fechadinho. É que o preenchimento é no sentido assim, você tem o risco no caso, e aí você tem o contorno e tem a parte, né, que você vai preencher ali, digamos, com um ponto cheio, aí vai ficar totalmente preenchido. Mas tem esses outros recursos que também dão textura, dão um ar diferenciado, mas que são outros tipos de recursos do bordado, né? Isso. Tá? Mais alguma dúvida? Vocês ficaram com alguma outra dúvida? Em relação ao ponto, enfim, vão mandando aí, tá? Aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês um outro recurso desse pontinho, tá? Esse aqui é um bordado que eu ganhei, ó, de presente. Ó, e aqui é todo ponto... Não sei se dá pra ver. Todo pontinho de alinhavo, ó, fazendo esses aqui da abelhinha, ó. Tá? Aí até quero mostrar pra vocês uma coisa, ó. Que nesse bordadinho aqui que eu ganhei, de uma bordadeira lá de São Paulo, através de um amigo secreto que a gente fez entre bordadeiras. Ele é um amor, ele é assim, muito simbólico, né? Mas eu não sei se vocês lembram que eu comentei com vocês, quando vocês vão usando quanto mais fios a gente coloca na agulha, mais a gente tem que cuidar, porque à medida que a gente vai trabalhando, os fios eles vão se enrolando, né? E isso pode ser determinante no final, quando você termina o seu bordado, você vê lá que o fio ficou muito enrolado em determinados pontos e isso interfere no resultado final, né? Então aqui, ó, tem um exemplo bem básico aqui, ó. Ela trabalhou com 2 fios. Tá, Dora, depois a gente fala sobre isso, sim. A Dora pediu assim, Cadeline, tu poderia falar um pouco sobre o bordado nos vestidos e camisas de prendas? Sim, a gente pode falar depois um pouquinho, tá? Aí aqui, ó, ela usou 2 fios, tá? E aqui, deixa eu ver, aqui, ó, aqui,
bem aqui, ó. O fio ficou enrolado. E aí depois que ela já tinha finalizado, ele deu uma... O fio que estava enrolado, ele subiu, ó. Daí ele ficou pra cima. Não sei se vocês conseguem ver. Então, esse é um exemplo porque a gente tem que estar sempre desenrolando o fio. Porque às vezes, à medida que vai passando o tempo, ele vai se ajeitando e daí ele acaba comprometendo o resultado final, né? Eu nunca iria desmanchar, né? Esse é o bordado que eu ganhei, mas é uma questão de ir cuidando mesmo, tá? Falando ali que a Dora pediu sobre usar os bordados nos vestidos e camisas de prendas. Assim, nos livros do Paixão, ele fala muito da utilização. Eu vou falar especificamente dos livros do Paixão que eu tenho conhecimento. Eu não sou, assim, uma profunda conhecedora de vestimentas tradicionais e vestimentas, né, no mundo, assim, né? Mas o que eu conheço é em relação às minhas vivências dentro do meio tradicionalista, que eu tive o privilégio de conviver durante algum tempo de forma bem próxima com o Paixão e ler os seus livros e acompanhar mais do que acompanhar as suas pesquisas, acompanhar a maneira como ele pensava, né? A maneira como ele raciocinava em relação a essas pesquisas. E também sobre as minhas vivências como bordadeira, tá? Então, assim, nos livros dele, ele fala muito sobre, principalmente no Gaúcho, tem muitas passagens que falam sobre a utilização do bordado nas vestimentas masculinas. Como na faixa, como na guaiaca bordada, enfim. Se vocês quiserem, também tem um material que eu fiz para apresentação lá no seminário. Eu posso disponibilizar também esse material para vocês lerem ali a pesquisa e os registros, tá? E já nesses livros que eram distribuídos de forma gratuita, que tem mais a participação da Marina, tem algumas citações da utilização do bordado em roupas íntimas, né? Mas eu trago aqui mais do que dizer assim, pode usar isso ou não pode usar aquilo, eu trago aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a utilização do bordado na vestimenta tradicional, com principalmente, eu acho que 2 focos, assim. Que o bordado pode ser um simbolismo de posses, né? Porque então eu vou... O que foi? Tudo certo? 2 tempo? minutos. 2? Sério? Olha só como esse assunto rende, né? E a Amanda tá dizendo o que é assim o material que você usou. Tá. Então, assim, acho que a gente já pode ir focando pro fechamento, né? Eu acabei nem falando tudo que eu tinha que falar, gente. Mas, enfim, quem tá fazendo o bordado vai me mandando as fotos, tá? Do nosso desafio esse aqui. Vai mandando as fotos que eu vou postar umas regrinhas ali para quem quiser participar para poder ganhar o presente, tá? E eu vou mostrar o que é o presente também nas redes sociais. Voltando ali ao assunto que a Dora me pediu. Quem quiser o material, também me chama aqui, ou no direct, ou no WhatsApp, que eu mando o link para baixar também o conteúdo, tá? O conteúdo que foi apresentado lá no seminário. Então, falando sobre a questão do bordado na vestimenta gaúcha, eu penso que 2 situações. Você pode utilizar o bordado como uma demonstração de posses, ou seja, eu tenho dinheiro para ter muito bordado na minha roupa. Inclusive, se eu quiser mandar uma bordadeira fazer toda a minha roupa bordada, né, de forma profissional, eu tenho dinheiro para fazer isso. Ou também posso usar o bordado como uma forma de simplicidade. Eu cuido das minhas roupas, eu tenho muito cuidado com as minhas roupas e eu mesmo vou fazer um pequeno detalhe aqui bordado, feito à mão por mim mesmo. E isso é um detalhe de cuidado e de simplicidade, tá? Então são 2 coisas diferentes, feitas pela mesma técnica, tá bom? Vamos conversando, se vocês tiverem mais alguma dúvida, vão me mandando aí no WhatsApp, aqui no direct, mas já vamos fechando, senão... Mais, né? E amanhã a gente se encontra aqui de novo, a gente pode conversar um pouco mais. Vamos falar sobre o bordado e a transformação de um mundo num lugar melhor, tá bom? Acho que é isso. Legal, é isso. Tá, gente? Até parou a chuva, ó. Então, até amanhã a gente se encontra aqui de novo.
Qualquer coisa a gente vai conversando. Entrem lá no WhatsApp ou no Telegram, tem o grupo. A gente fez o grupo aqui, tem o link na bio. Tá bom? Beijo, até amanhã. Tá na bio aqui do Instagram, tá bom? Maiara, beijo, tchau.